Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 27. Vamos ao enunciado. Determinar a força devido à pressão da água na comporta retangular da figura, sendo o peso específico do fluido 10.000 Newton por metro cúbico. Então aqui a gente tem a comporta retangular, ou seja, uma superfície, que está submersa. E aí sabemos, qualquer que seja a posição de uma superfície submersa, a força exercida, que é o que a gente quer calcular, a força exercida devido à pressão da água vai ser o produto da pressão no centro de gravidade aí da superfície submersa vezes a área, tá? Então, queremos calcular essa força, então precisamos aí da pressão no centro de gravidade aí da superfície submersa e a área aí, onde está sendo aplicada a pressão. Então, aqui nessa representação da nossa comporta, vamos achar os termos necessários, A pressão no centro de gravidade, a gente pode reescrever como sendo o peso específico do fluido vezes a altura, h barra, que é a altura aí do centro de gravidade. A área é a área aí da superfície aí perpendicular, à aplicação da força, a área normal, que vai ser dada aqui por esse retângulo. Vamos colocar aqui como altura Hzão e temos aí como base, vou colocar Bzão. Então a área vai ser base vezes a altura. Então vamos localizar aqui o termo do h bar, ou seja, vamos vir aqui, se a gente pegar aqui na figura, o centro de gravidade está na metade para a base e está na metade para a altura. Então está aqui o centro de gravidade, a gente traz para cá, aqui está o centro de gravidade. E onde está a altura h barra? A altura h barra é em relação à superfície livre. A superfície livre está aqui. Essa medida é o h barra. Aqui é o centro de gravidade. Porém, essa força ela não é aplicada no centro de gravidade. Ela é aplicada em outro ponto, que é chamado aí de centro de pressões. Ele é um pouco abaixo do centro de gravidade, tá? Vou representar ele aqui. Aqui seria o centro, para baixo, centro de pressões. E é aqui onde a força fica aplicada. Lembrando que a força ela é perpendicular aí à área, Aqui onde está sendo aplicada, que é essa, como está inclinada, fica aqui 90 graus. Essa é a força e aqui onde ela é aplicada, tá? Já vou calcular aqui o valor dessa força, que é o que pede no exercício. Para complementar, vamos falar aí da localização aqui desse centro de pressões, tá? Que é onde a força fica. Então, aqui a gente precisa calcular essa medida H. O que a gente tem de informação, A gente pode fechar aqui um triângulo, um triângulo retângulo, aqui. Vou até fazer a representação dele aqui para facilitar e não ficar tão sujo ali o desenho. Então aqui, é aquele triângulo que está ali com ângulo de 60 graus, tá? Aí até uma determinada altura aqui, um valor, ele diz que tem 2 metros, que está aqui. Daqui para baixo, eu tenho a medida da placa, que é 1,5, só que eu só peguei metade dela aqui, Então, exatamente chegando aqui nesse ponto, eu tenho essa medida aqui, que é de 0,75 metros, que é metade do 1,5, tá? E a medida H que eu quero é a medida total aqui.
Aqui, se a gente pegar, aqui também é 60 graus. Se a gente colocar aqui uma medida como A, a gente sabe que o H barra vai ser 2 metros mais essa medida A. Como que eu acho essa medida A? Como aqui eu tenho os 60 graus, tenho o cateto oposto e tem a hipotenusa, a gente acha essa medida A aí pelo termo do seno, né? O seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o 0,75. Então, a gente tem que o A vai ser o 0,75 vezes o seno de 60. Então, a gente tem que o H bar é 2 mais o A, que é 0,75 vezes o seno de 60. Então, vamos ter aí H bar igual. A gente calcula aí 0,75 vezes o seno de 60 mais 2. 2, aí arredondando aqui é 4,9, vai arredondar para 65, tá? Isso em metro. Então, tendo calculado o H barra, a gente acha a força, né? Que a força depende aí só aí da altura até o centro de gravidade. Então, vai ser o peso específico do fluido, 10.000 Newton por metro cúbico, aí vezes o H barra, 2,65 metros, aí vezes a base, que é 2,5, 2,5 metros, vezes a altura da placa que está aqui, né, que é 1,5 vezes 1,5 metros, tá? Aí, fazendo análise dimensional, metro vezes metro vezes metro dá metro cúbico, que corta com esse metro cúbico. A gente calcula aí F e vamos obter. Temos aí 10.000 vezes 2,65 vezes 2,5 vezes 1,5. Vamos ter aí 99.375 newton. Para deixar em quilonewton, né? Divide por 1000, fica 99, desloca aqui 3 casas, né? Vírgula, esse 37 a gente arredonda para 4 na unidade de quilonewton, que é a resposta que o livro apresenta, tá? Então, isso aqui o livro pede, que é a força. Agora eu vou falar para vocês, né? Complementando aí o exercício, sobre a posição aqui do CP, tá? Essa posição aí do centro de pressão, ela é dada pelo Y, né? Y de CP, a gente calcula. Ela é dada por uma equação dada por Y barra, tá? Que é a altura em relação ao centro de gravidade. Aí, tá? A medida, né? A distância até o centro de gravidade, mais o momento de inércia do em relação ao centro de gravidade da superfície submersa, dividido pelo Y barra vezes a área. Bom, agora vamos ver como a gente localiza todos esses termos aí. Primeiramente, a gente vai colocar aqui, ó, né, nessa linha exatamente aí, que puxa aqui e cruza com a superfície, vai ser o ponto O, tá? Agora a gente tem que colocar o eixo X, tá? Que eixo é o X? O eixo X é quando eu tenho aí a superfície onde está sendo aplicada a força, que é essa superfície aqui, ela intercepta com a linha aqui da superfície livre. E como que a gente visualiza isso? A gente tem que olhar, tá, o desenho como se eu estivesse olhando dessa posição, ou seja, quando eu olhar dessa posição, eu vou ver a superfície onde está sendo aplicada a força. E aí eu vou fazer uma projeção dela aqui. Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer desse lado para facilitar aí o entendimento e a gente colocar as medidas e vocês conseguirem entender de uma forma mais fácil. Então vamos representar aqui, tá? Então, imagine que eu estou olhando por aqui, certo? Então eu estou vendo essa parte aqui agora por aqui.
essa linha, essa parte aqui, ó, que é a superfície onde a força está sendo aplicada, quando a gente projetar ela aqui com a superfície, a gente vai ver aí a intersecção, que vai ser exatamente uma linha que vai partir. Aqui a gente coloca um tracejado, que ela não está vindo dali, e vai ser paralela aqui, tá? E aqui a gente tem o nosso eixo X, e para cá, ó, a partir daqui, né, é o sentido do eixo Y. E aí a gente vai conseguir visualizar essas medidas, puxando os pontos, ó. O centro de gravidade. O centro de gravidade está aqui, né? No meio, centro de gravidade. Do centro de gravidade até chegar nesse eixo X, que é a intersecção aí da parte plana com a superfície, essa medida é o que a gente está chamando de Y barra, tá? E a medida que a gente está querendo calcular é essa medida aqui. Se a gente puxar aqui para a projeção, tá? Onde mais para baixo, essa medida aqui é o YCP, onde que a força vai ser aplicada, tá? Exatamente aqui, um pouco mais para baixo do CG. Então a gente calcula. Então, para calcular isso daqui, a gente vai precisar dessas medidas. E como que a gente verifica essas medidas? O Y barra, ó, é a medida exatamente daqui até aqui, né? Que é exatamente aqui nesse triângulo, é essa medida. Esse é o Y barra, tá? Como que a gente calcula esse ICG? Esse ICG é para o retângulo aqui, né? O ICG para o retângulo, né? A gente está calculando aí que é o momento de inércia em relação ao centro de gravidade aqui. É a base dele, a base está aqui, né? A gente sabe que é B, vezes a altura ao cubo sobre 12. Se a gente substituir ali, a gente tem que o YCP pode ser escrito como Y barra, mais esse termo aqui fica base vezes a altura ao cubo sobre 12. Ali permanece o Y barra dividindo, e a área é a área e a base vezes a altura. Base vezes a altura. E aí a gente simplifica quando a gente tem uma placa retangular, né? Esse H com ao cubo fica ao quadrado, a base corta com a base, e a equação simplifica que o Y de CP é o Y barra mais o H ao quadrado sobre 12 vezes o Y barra. Então, para calcular aí esse Y de CP, ou seja, onde está sendo aplicada aí a força, né, em relação à superfície, que é o YCP aí, a gente precisa do Y barra. Esse Y barra a gente pode calcular em relação ao H aqui, ó. A gente tem o 60, a hipotenusa e o H. A gente usa o seno de 60, é igual ao cateto oposto, que é o H barra, dividido aí pela hipotenusa, que é o Y barra. Então, o Y barra vai ser o H barra dividido pelo seno de 60. O H barra a gente achou, 265, dividido pelo seno de 60. Então, a gente pode fazer essa conta aí. 2,65 dividido pelo seno de 60. A gente tem aí 306 metros arredondando, tá? Esse é o Y barra, que é a distância daqui, né, da superfície até aqui, que é onde está o centro de gravidade da placa, tá? E aí a gente vai ter aí, calculando o Y de CP, né, que é a localização do centro de pressões, vai ser o 306 metros mais o H ao quadrado. H é a altura aqui, que é 1,5. 1,5 ao quadrado, metro quadrado, dividido por 12 vezes o Y barra, que é 3,06 metro. Aí 1 metro corta aqui com quadrado, soma 1 metro com 1 metro, a gente vai ter 1,5 ao quadrado, dividido por 12 vezes 3,06, mais 3,06, a gente tem aí o Y de CP,
de 3,12 metros, tá? O exercício não pedia, mas para complementar e explicar como encontrá-lo, tá? Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!